Porque para mim uma das coisas que Jesus está afirmando aqui é: eu e o Pai somos um, o meu conteúdo é o mesmo do Pai. A obra que eu falo, e Jesus repete isso algumas vezes ao longo do próprio Evangelho de João, é: as minhas palavras, as palavras que eu falo não são as minhas, mas são as palavras que eu recebo do Pai. O meu conteúdo é o mesmo do Pai. Então aquilo que eu estou transmitindo, aquilo que eu estou refletindo, é só um reverberado daquilo que eu recebo do céu, porque eu e o Pai somos um. Eu sou o bom pastor e eu sou a porta das ovelhas, porque aquilo que eu estou recebendo do Pai eu estou transmitindo a vocês. A gente só consegue fazer o que somos e sentir essa vocação se a gente recebe um conteúdo que nos impulsiona para isso. Se a gente realmente está ali consciente de que o conteúdo que consumimos hoje tem muito mais a ver com aquilo que queremos que nossos filhos sejam do que as coisas velhas que já passaram. A gente só se sente confortável na vida de pai ou na vida de crente quando a gente começa a não achar que o conteúdo tem que se adequar à nossa forma, mas a gente se adequar ao conteúdo que consumimos. E a ideia de ser crente é essa: precisamos nos moldar à palavra de Deus, e a palavra de Deus precisa moldar o nosso coração, e não o contrário. Senão a gente começa a confundir as coisas. O pai começa a moldar o seu filho a partir dessa essência transformada, e não o contrário. É numa decisão de conteúdo que você pode abençoar o seu filho. Mas se você não tem definido o conteúdo que forma a sua vida, ou se você não tem escolhido bem o conteúdo que forma a sua vida, e você continua paralelo às traições, às violências, às mentiras, continua paralelo aos abusos, continua paralelo às ofensas, às ausências, às omissões, você não consegue fazer o que você é. Você é pai, mas o seu conteúdo é podre. Você é um pai, é um genitor, mas o seu conteúdo corrompe completamente as suas ações. Você pode ser cristão, mas o seu conteúdo não vem da palavra de Deus, não vem da fonte divina, não vem de origem espiritual e que muda e transforma o nosso ser. Você continua tão afastado e tão em trevas quanto antes. Integridade é uma virtude que Jesus tem e que Ele doa a nós através do seu Espírito. E a boa notícia, a boa nova que eu tenho para anunciar é que se hoje, de alguma forma, você não tem conseguido ter essa integridade, a potencialidade, a possibilidade que temos diante de Deus é essa: Senhor, me faz refaz o meu ser, porque eu não tenho conseguido ser assim. A boa notícia que o Evangelho traz é que é exatamente isso que estava acontecendo com a gente. Nós éramos pecadores, nós estávamos envoltos, o texto de Efésios 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a ideia de morto é essa: existe um corpo sem uma vida vitoriosa, existe um barro sem o espírito que dá fôlego de vida, e não consegue integrar e não consegue organizar esses sentimentos e vontades, e elas são atropeladas. Mas quando nós recebemos de Cristo Jesus a vida, e quando nós passamos por essa porta que Ele é, aí o nosso ser se refaz. Ele perdoa os nossos pecados, Ele renova os nossos dias, e Ele nos dá a oportunidade de, em vida, sermos exemplo para quem estiver ao nosso redor, sendo pai, sendo mãe, sendo vizinhos ou sendo o que fomos. Eu queria muito te convidar nessa manhã, e eu quero ser muito claro aqui. A gente vive nesse mundo, e eu queria usar isso como uma ilustração. É o que eu mais enxergo hoje na sociedade. Não adianta ser conservador, não adianta ter político